noite. Cadê o som? Boa noite. Boa noite, Zé Ritz. Oh, grande saxofonista. Boa, Luísio, que prazer tê-lo aqui também. Pô, que galera, hein? Privilégio ter essa turma aí. Leandro, muito bem. Pô, hoje é uma noite florida, feliz de saxofonista, né? Parece uma revoada de pássaros. Eu já vi um comentário assim uma vez: fujam para as montanhas, lá vêm os saxofonistas. Pô, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Mais uma aula gratuita, 100% gratuita, online. Consegui fazer no dia certo, no horário certo, um minutinho ou outro atrasado, mas sejam todos bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos, uma aula gratuita, te ensinando um pouquinho de música, te ensinando um pouquinho de tudo que eu sei. Esqueci. Ah, meu Deus. Vem cá você. Isso. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, eu continuarei falando sobre a sua liberdade, sua liberdade de escolha de frases, liberdade de frases que você pode ter estudando certas coisas, né? Então, às vezes a gente estuda algumas coisas e não sabe a utilidade disso. Então, eu falo sempre de escalas, de treinar seu ouvido, de tirar frases dos outros músicos, de estudar leitura, estudar técnica. Então, tudo envolve técnica, percepção, né? Gosto, leitura. Então, quanto mais você puder estudar harmonia, quanto mais você puder estudar métodos de saxofone, porque é disso que nós estamos falando, né? Algumas coisas servem para todos os instrumentos. Mas falando melodicamente, poderia ser um clarinete, uma requinta, um oboé, uma flauta, um trompete, um tenor, um barítono, uma gaita de boca. Tanto faz, né? As ideias são sempre as mesmas. O que eu gostaria que vocês vissem hoje é um pouco da aplicação e a ideia de como você aprimorar o uso da divisão quando você for estudar. Então, a gente começou a live ouvindo Naima com John Coltrane, um dos maiores saxofonistas de todos os tempos. Ele, além de ser um exímio saxofonista, ele inovou uma ideia harmônica. Ele fez uma coisa, aquela coisa de eu fiz o óbvio que todo mundo estava vendo, mas ninguém tinha feito ainda, né? Então, a maneira dele de harmonizar e dele pensar assim foi fenomenal. John Coltrane, se por acaso você não conhece, conheça, porque tem coisas maravilhosas, coisas lindas, coisas doidas, coisas piradas, mas composições harmônicas, ideias, né? Então existem algumas vertentes, né? Existem os pós-Coltrane que seguem essa linha do Coltrane, né? Entre eles Bob Berg, Chris Potter, meu favorito, Michael Brecker, né? Então, começamos com ele e vamos começar a aula. Então, quando eu falo, utilize aquilo que você estuda, vocês já devem ter visto isso em alguma das lives, em algumas das aulas anteriores, que seria como? Eu estudo algo para ser um bom intérprete, para ter uma boa técnica, né? Isso pode ser relacionado apenas com leitura, mas também para que eu tenha uma técnica absorvida. Um exemplo bem simples, por exemplo, arpejo de dó, né? Então, estudei esse arpejo e sei como fazê-lo. Mas até que ponto eu sei fazê-lo? Então, existem desdobramentos após desdobramentos após desdobramentos. Então, quando eu saio da primeira nota, para quem não está lembrado, o arpejo é pegar uma escala, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e tocar a primeira, a terceira, a quinta, que é a forma mais simples que a gente chama de tríade, e a forma que seria uma tríade, uma tétrade, não dá para se dizer falsa, mas apenas as mesmas notas, mas repetindo a primeira mais aguda. Dó, mi, sol, dó, né? Que foi o que eu fiz, né? Pode ser tríade. Então nisso eu estudei para poder executá-la mais fluentemente, né?
isso, os meus amigos saxofonistas sabem que a gente leva um tempo martelando até que você solta o mecanismo. Tá, mas esse não é assunto de hoje. Mas quando eu pego... eu esqueci dos agradecimentos, quase que eu falho. Agradeço muito ao Jorge e Companhia dos Tapetes, a Estúdios Esmaga, com os microfones cedidos por ele, na verdade, presente do Carlão, coisa mais linda, ao amor da minha Nai, que acabou de entrar, e ao Deus Altíssimo, sem ele nada seria possível. Ok, voltando à nossa programação. Quando você estuda, então, uma técnica absorvida, isso quer dizer que, então, eu tenho movimentos, ideias teóricas, intervalos, um monte de coisa que eu utilizo. Escalas, arpejos, intervalos, campo harmônico, divisões. Não estou falando de motivos melódicos ou de arpejos, não sei o quê. Mas como eu fiz esse primeiro arpejo que eu mostrei para vocês, eu poderia aplicar uma divisão, né? Em vez de fazer apenas com uma nota durando a mesma coisa. Então, nisso que eu fiz, eu utilizei uma nota por tempo. Digamos que a marcação seja essa: Dó, Mi, Sol, Dó, Sol, Mi, Dó. Eu poderia fazer mais rápido. Dó, Mi, Sol, Dó, Pá, Pá, Pá. Eu dobrei a velocidade, né? Então, nisso, o que acaba ocorrendo? Eu acabo usando uma figura musical de estudo. Um estudo para arpejo, uma divisão muito comum, são 3 notas por clique. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Dó, Mi, Sol, Mi, Dó, Mi, Sol, Mi, Dó, nada, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu posso fazer de várias maneiras. Se eu colocar 4 notas, posso fazer diferente. Se eu botar 5, se eu botar, né, do 3, se eu botar só 2. Então, eu escolho um padrão rítmico, né? Então, existem... Deixa eu ver onde é que está aqui, só um pouquinho. Que coisa. Tentando achar onde é que está o negócio, não consegui. Só um instante, por favor. Agora vai. Então, quando eu tenho figuras musicais, eu acabo sabendo usar as figuras teóricas com valores que eu devo utilizar. Então, no caso ali, como eu falei, notas de 3 notas por tempo, eu tenho uma figura musical para isso. Uma nota por tempo tem uma figura musical. Então, na música se escreve tudo. Se escreve o som e se escreve o silêncio. Então, essa é a música correta, porque a música, ela é tanto som quanto silêncio, a mistura disso, a mistura de divisões é que faz as melodias. Claro, existem músicas que têm um padrão constante, monótono, mas que produzem uma sonoridade, por exemplo, Ode à Alegria, né? De Beethoven. Né? Então, quando você pega essa música, olha, ela muda, mas ela veio constantemente Né? Quando eu pego Jesus, Alegrias dos Homens, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, né? Então, cada música tem como ser escrita, tem como ser lida e tem como ser absorvida a ideia. Então, quando você vai tocar alguma coisa, você tem que ter a ideia melódica, um padrão e um uso disso absorvido. Então, tá. Enquanto o resto do pessoal vai chegando, eu vou fazer uma música para vocês, né? Essa música chama-se Fly Me to the Moon. Já fiz aqui nas lives, mas eu acho belíssima. A Nai me faz voar até a lua. Para você, Nai.
O tema é bem conhecido, correto? Mas olha só, vocês repararam na frase final o que eu fiz? Eu fiz uma frase com escala descendente e notas de um tempo. 2, 3, 4. Fiz isso 2 vezes e na terceira usei as mesmas notas de um tempo e usei uma nota de 8 tempos. Então, se a gente observar, fechar um negócio aqui. Isso. Se vocês observarem, ó, eu vou fazer as mesmas notas de 1. 2, 3, 4. Olha lá. Perceberam então como ficou melódico? Porque eu estava sincronizado com a música e usando uma divisão que intuitivamente eu já estudei e eu produzi, lembrando um pouco a melodia, certo? Fly me to the moon. Tudo bem, não vou cantar mais. Mas a ideia melódica ficou atrelada a uma ideia rítmica. Então quando eu falo ideia rítmica, eu falo para vocês assim, a gente tem notas que a gente pode usar e as figuras musicais são assim. Então eu tenho uma nota aqui, essa de cima, ela é uma figura que vale 4 tempos. Posteriormente eu aprendo a usar figuras de 2 tempos e de 1 tempo. Então quando eu tenho figuras variadas, acaba ocorrendo o quê? Eu tenho figuras de 4, depois de 2, depois de 1, figuras de meio tempo e figuras de 1/4 de tempo. Posteriormente, as suas misturas. Então, quando eu falo de misturas, é porque você pode fazer, como por exemplo, neste trecho aqui, onde é que eu fiz, cadê? Eu usei figuras de 1/4 de tempo nesta frase aqui e figuras de 1/4, tudo complementando um compasso, né? Então, quando eu tenho essas figuras, por um acaso, eu tenho figuras de meio tempo com figuras de 1/4 de tempo. O que significa isso? Significa que se eu tenho um metrônomo marcando o tempo, eu tenho aquela figurinha de meio tempo, metade por clique, então são 2 metades, né? Que acabam correndo 1, 2, 1, 2, 1, 2. A gente usa uma classificação, às vezes, para estudo, que seria 1E, 2E, 3E, 4E, se for um compasso de 4, né? 4 tempos por compasso. Mas olha só, vocês observaram que eu fiz o E, 1E. Esse E, ele é o contrário do tempo. E. Você aprende
a usar essas figuras. Cadê? Onde é que eu fiz isso? Aqui. Ó, essa figura está aqui, ó. Eu fiz o quê? Eu fiz o tempo, tá certo? Isso, o tempo e a nota no contrário do tempo, ó. O tempo e o contrário. A nota está colocada no contrário. Então, se eu vou tocar isso numa música, pode ser a própria Fly Me to the Moon. Eu tenho a marcação. Tá. Observem o efeito. Observaram como fica musical se eu tiver sincronizado e atrelado ao tempo? Então existem inúmeras figuras, e essas figuras podem ser misturas de 4 tempos, 2 tempos, 1 tempo, meio tempo, 1/3 de tempo, 1/4 de tempo, 1/6, 1/8. Então essas variações, mas como essas variações, como é que eu vou saber? Tá, você estuda primeiro, você pratica, você ouve. Lembre-se, então a percepção é muito necessária, para que você tenha uma ideia. Pô, mas como é que é o som de 3 notas por tempo? Como é que ela é escrita? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Tá aqui, ó. A figurinha é escrita assim, ó. Inclusive ela vem com um númerozinho, ó. 1/3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Então você vai associando a figura visual do pentagrama com a sonoridade dela. Vamos utilizar o Fly Me to the Moon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Tá. Vocês perceberam que cada figura que eu dei como exemplo teve um sabor? A figura do contrário, a figura de um tempo, notas de 4 tempos. Então, por exemplo, que é bem fácil de entender. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Claro que quanto maior a nota, mais relaxamento existe. A não ser que seja uma nota muito tensa no acorde, que daí você tem que tomar um cuidado. Notas muito tensas ou de muita tensão ou fora do tom, geralmente você faz de passagem. O que é de passagem? Você faz uma nota que passe, chocando e resolvendo. Você não pode botar uma nota, por exemplo, eu posso fazer uma nota aqui, nessa escala, por exemplo, um dó natural no sax alto, que é essa notinha aqui. Essa nota aqui, sem nenhum nada, é um dó sustenido. Ela faz parte, digamos, principal do tom. Eu posso tocar essa nota dó sustenido praticamente na música inteira, em quase todos os acordes. Mas o dó natural, que daí é fechando isso aqui, observe como fica fora, chocante. Tá fora, ou que seja, eu estou tensionando, estou fora do tom. Porém, eu posso fazer algo de passagem rápida em que não dê tempo desses hertz chocarem o meu ouvido. Vocês perceberam que eu usei uma célula rítmica e usei uma nota super tensionada e teve um efeito bom, né? Houve um deslocamento sincopado da frase, né? Eu mudei o local da frase. Como é que você escolheu essa divisão? Por experiência e por estudo. Por isso que eu separei para vocês algumas figuras, porque essas figuras musicais, elas fazem parte tudo de alguma coisa que pode ser estudada. Notas de 4 tempos lá no começo, 2, 1, meios, 1/4, a mistura de meios, a mistura de meio com 1, a mistura de meios de 1/4. Então, por exemplo, esta figura aqui, ela é uma figura de meio com uma figura de 1 e uma figura de meio colocada, né, num compasso. Ela é a mesma coisa que se eu tivesse meio, 1,
meio ligado e tal. Então, olha só, aquele tempo com o contra e o tempo do próximo. 1, E, 2, E. 1, E, 2, E. Dentro daquela contagem que a gente estava falando. O que acaba ocorrendo? Eu posso fazer essa mesma divisão. Pá, 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 pá. 1, E, 2, E. Eu emendo o E do 1. Lembre-se. 1, E, 2, E. Apenas para uma demonstração de movimento. Não é para você se atrelar. Você tem que ter isso. 1, E, 2, E. 1, E, E. 1, 2, E. Sabe, essa colocação tem que ser guardada ritmicamente. E não aquela velha pergunta que eu fiz lá nos primórdios de estudo e que muitos alunos me fazem. Professor, então quando eu estou com a mão aqui é o tempo, quando a mão está aqui é o meio tempo e a volta. Não é tanto o movimento físico, é a ideia da pulsação. Por isso que o metrônomo é muito importante. Mas voltando aqui, tá. Eu posso fazer isso de novo no Fly Me to the Moon. Olha só que interessante que fica. Percebendo que cada figura que eu coloco cria um sabor novamente? Essa ficou muito bonito, né? Muito bonito. Então, o que eu usei? Eu usei esta figura rítmica, que seria escrita assim. Esta figura. O meio tempo no 1, a metade do 1 emendada com o 2. Ela é a mesma coisa que se eu estivesse vendo esta figura aqui. Então, a importância de você entender divisões musicais é enorme. Tá, mas quando você está tocando mesmo, você faz coisas que não são assim. Claro, eu vou aprimorando. Entendeu, Leozinho? Mas você não faz assim. Isso. Eu vou aprimorando a quantidade de divisões que eu tenho de fraseados. Vou dar um exemplo. Eu posso fazer coisas calmas e coisas nervosas. Até agora foram calmas. Deixa eu ver uma divisão mais apimentada. Então, se eu fosse ver, eu acredito que sejam umas 8 notas aqui. Eu teria que reouvir e ver o que eu fiz. Mas é aproximadamente 1, 2, 3. Então, são coisas que eu aprendi de sabor. Então, existem coisas calmas com divisões calmas e coisas rápidas. Pausas são maravilhosas. Perceberam que eu usei várias divisões com silêncio mesclado. Né? Uma era nota de um tempo, outra era sincopada, né? Vamos mudar de música? Deixa eu ver aqui uma coisa, por favor, me dê um segundo. Isso. Eu agora vou para uma música brasileira. Observe. Quando eu tenho um certo fracionamento de tempo, então eu posso chegar a fazer várias figuras de um quarto emendada, figuras de um quarto para 3/1, que é o que significa que está aqui, 3/1, é a mesma coisa que está ligada. Quando eu pego outras divisões, então, por exemplo, esta figura é usadíssima em música brasileira. Ela é um quarto, os 2 quartos centrais são ligados, é como está aqui, ó. Lembrando que barrinhas duplas são notas de um quarto em compassos que tem a parte de baixo em 4. Não vou entrar em detalhes. Então seria assim, como se eu estivesse contando para vocês assim, um tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, só que, ao contrário, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, só que os 2 quartos do meio se uniram. Então fica 1, 2, 3, 4, só que fica tá. Existem interpretações variadas para isso. Mas fica 1, 2, 4, 1, 2, 4. Eu uni o som. Então isso cria um som. Tá. A próxima música eu usarei bastante essa divisão. Observe.
percebendo como eu fui repetitivo? Então, resumindo a ópera, tudo que eu estudo, tudo que eu ouço, tudo que eu decoro, tudo que eu tiro de ouvido, tudo que eu leio, tudo que eu pego é material auditivo, algo que cria um som. Eu devo utilizar isso para benefício próprio. Então, quando eu vou tocar uma música, eu tenho absorvido essas ideias. Eu uso coisas diferentes, claro, mas é porque você vai pegando manha de exercitar certas coisas. Então, existem dois lados. Você estuda pensando e você toca sentindo. São duas coisas que se unem. Né? Lá na frente você está fazendo aquilo que você estudou, só que sentindo o sabor daquilo que você estudou. Foi o que eu fiz agora, tocando a maior parte da música. Uma música que eu decorei, eu fiz a frase pensando, mas quando eu estou tocando essa música, eu uso outras coisas. Observe. Usei a mesma divisão, com um pouquinho mais de molho e outras divisões, intuitivamente sentindo a música. Eu não fiquei pensando, agora eu vou usar. Claro que quando eu quis demonstrar, eu pensei, opa, vou colocar aquela célula porque eu estou dando uma aula. Mas normalmente você deve fazer assim, ter estudado tanto, ter absorvido e usar intuitivamente, fluindo pela música. Certo? Espero que vocês tenham entendido tudo que você estuda, ouve, né? Você tem que associar a uma divisão musical também, mas tem a parte intuitiva automática, né, que isso vai ocorrendo. Para você ser o tempo todo isso assim. Só que se você estudar bastante, ouvir música, decorar música, tirar música de ouvido, você vai aprendendo como é a linguagem. Para não ficar aquele tipo de música assim, ó, fora de tudo em cacos, né? Perceberam a diferença? Eu não tenho motivos melódicos, rítmicos, usados em meu favor. Eu estou assim, cheio de caco. Não que não ocorram cacos, mas cacos intuitivos, não. Cacos que você use sabendo o resultado, de propósito, e não sem querer. Então, daí, quando você faz de propósito, é um efeito musical, entre aspas. Quando você faz sem querer e errado, é um defeito musical. Não que não possam ocorrer certas coisas em cacos, mas você deixa um caco e você põe a forma, sabe? Então, tudo funciona entre tensão, relaxamento, forma e desforma, digamos assim. Só que a forma deve prevalecer. A tensão deve ter, mas a resolução também. Né? E tudo funciona assim, pergunta, resposta, tensão, relaxamento, forma, desforma, rápido, lento, para cima, para baixo, sempre opostos, né? Que se misturam de acordo com o seu gosto. Espero que todos tenham gostado dessa aula, né? Isso são várias coisas. Eu fiz assim um apanhado geral, né? Porque existem detalhes em divisões, né? Detalhes em escrita, em leitura, que a gente pode analisar, de interpretação sobre acentuações, ornamentos, articulações. São detalhes importantíssimos, mas que são de um universo gigantesco. Então eu precisaria de muitas lives para falar de cada um, né? Mas sempre lembrando que você estuda algo e utilize brincando. Divirta-se com o teu instrumento. Aprenda a falar por conta própria. Aprenda a interpretar um texto da melhor maneira. Nunca disse que não é para estudar leitura e não melhorar sua técnica.
Né? Tá dizendo, não, você está falando para não ler. Não, eu estou falando que a leitura vai ser uma ferramenta para execução, para estudo, né? Interpretação. Mas também livre-se do papel. Toque por si só. Decore a música. Já observaram que muitos grandes solistas, seja do popular ou do erudito, eles tocam sem ler. A grande maioria. Porque ensaiou, decorou, aquilo ficou absorvido. E todas essas coisas podem ser utilizadas na hora de improvisar, criar, compor. Certo? Quarta que vem será... Esta é a última live do ano. Aula 46. Gente, foram 46 lives esse ano. Foi bem, foi bem. Teve semanas que não tiveram, né? E semana que vem já teremos a primeira live de 2023, né? Então aguardo vocês semana que vem. Provavelmente, eu espero que sim, na quarta-feira, 20 horas. Essa live só é possível ao microfones presenteados pelo Estúdios Maga do Carlão, apoio do meu mentor Jorge, da Companhia dos Tapetes, ao amor da minha Nai que está me assistindo, e as bênçãos do Deus Altíssimo. Glórias a Deus sempre. Muito obrigado a todos, né? Comentem, divulguem, né? Se inscrevam. Não esqueçam de se inscrever, caso não estejam, na minha comunidade saxofone do WhatsApp. O link está na bio do Instagram. Se inscrevam no meu canal do YouTube também, né? Em ambos sempre tem uma aula nova, um vídeo novo, uma novidade. Aguardo vocês até semana que vem. Ok? Obrigado e ótimo ano novo para todo mundo. Obrigado, um abraço. Tchau. Tchau.